Olá, hoje é dia 27 de março de 2025 e eu continuo no nosso objetivo do Débora Histórica, que é resgatar, preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. O link da apresentação está na descrição deste programa. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. E antes de iniciar a história de hoje, nós vamos para o projeto Conheça o Seu Bairro. O seu objetivo é levar quantas pessoas se interessarem a um passeio pelas propriedades históricas da região do Morumbi. Todas as visitas terão 2 vezes no mês escolhido, sendo uma durante a semana e outra no final de semana. Porém, não repetirei a visita para podermos conhecer o maior número de locais possível, pois o Morumbi é muito rico em cultura, inclusive arquitetônica. Quem quiser participar é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 99724 1111 e fazer sua inscrição. Então, a próxima visita vai ser no dia 5 de abril, sábado, às 10 horas, no Palácio dos Bandeirantes. E tem um passeio extra, né? No dia 25/4, às 14h30, no Instituto Rebolo. E para maiores informações sobre o Instituto Rebolo, do artista Francisco Rebolo, acesse o link na descrição deste programa. Vale muito a pena vocês verem, tá? Vocês irem lá, inclusive, visitar. E depois nós temos no dia 13 de maio e no dia 18 de maio a visita na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. Nós temos no dia 12 de junho e 14 de junho, nós temos a visita na Casa de Vidro, o Instituto Bardi. Todas essas visitas, todo esse programa está em acordo com eles, né? Eu não faço uma lista assim, vamos lá, tá? Eles estarão lá para nos receber, ok? Então, nos próximos programas eu vou informando outros passeios. Inscreva-se e conheça o seu bairro. Bem-vindos ao 10º capítulo da história do Morumbi. Vamos falar de cada bairro do Morumbi? Então, vamos lá. É importante sempre assistir ou apenas ouvir os vídeos anteriores, pois de lá para cá você consegue ligar as partes e conhecer melhor nossa região. O Morumbi é um distrito composto por 17 bairros: Cidade Jardim, Fazenda Morumbi, Jardim do Oeste, Jardim Everest, Jardim Guedala, Jardim Leonor, Parte, Jardim Morumbi, Jardim Panorama, Jardim Silvia, Jardim Viana, Jardim Vitória Régia, Morumbi, Paineiras Morumbi, Real Parque, Vila Morumbi, Vila Progredior e Vila Tramontano. Portanto, todos os bairros do Morumbi são filhos da Fazenda Morumbi. E o Jardim Guedala, que nós vamos falar hoje sobre o Jardim Guedala, é um bairro localizado no distrito do Morumbi, sob administração da Subprefeitura do Butantã, na zona oeste da cidade de São Paulo, e está entre as Avenida Morumbi, Avenida Professor Francisco Murato e Avenida Engenheiro Oscar Americano, e faz parte do complexo de bairros Jardins, que assume um perfil muito residencial pelas regras de zoneamento, sendo um dos últimos grandes loteamentos. Limita-se aos bairros Cidade Jardim, City Butantã, Jardim Panorama, Jardim Everest e Vila Progredior. Sua origem no final da década de 1940, a família Guedala, de origem síria e proprietária de uma vasta área de terras na região, decidiu loteá-la para residências de alto padrão, seguindo o modelo da Cidade Jardim, confundindo-se a história dos bairros por terem surgido mais ou menos na mesma época. Então, veja bem que Cidade Jardim não é Jardim América.
O desenvolvimento da Cidade Jardim veio do sucesso do Jardim América, que foi o que eu falei, que confunde isso. No início do século XX, o engenheiro Oscar Americano trouxe a Companhia City e começou a desmembrar os pequenos sítios em lote, pavimentar e formar ruas, instalar esgoto e iluminação. Isso daí eu estou falando um pouco também na história da Fundação Maria Luísa Oscar Americano. Esses loteamentos foram oferecidos para as pessoas de alto poder aquisitivo que moravam na parte mais densa e central da cidade de São Paulo. Oscar Americano mostrou àquelas famílias que existiam bairros extremamente tranquilos e agradáveis que eram perto do centro, o que totalmente foi positivo. Então a questão não era só perto, era a facilidade de chegar aonde eles queriam, tá? Onde eles estavam acostumados a viver. Como o loteamento foi criado pela City of São Paulo Improvements and Freehold Land Limited, o nome do bairro Jardim Guedala deu-se em homenagem a um dos primeiros presidentes desta empresa, Herbert Guedala. O Jardim Guedala foi um dos últimos grandes loteamentos da City na região sudoeste e, em 1942, a empresa urbanizou e loteou mais de 800 mil metros quadrados que faziam parte da Fazenda Morumbi, com terrenos em média de mais de 1.000 metros quadrados. Seus proprietários assinavam um contrato garantindo que neste local seriam construídas apenas residências, não permitindo comércio e edifícios, pois a região consta com uma grande área arborizada e árvores centenárias. As construções eram de alto padrão, projetadas por arquitetos renomados, com projetos personalizados e maravilhosos jardins. Com o tempo, o bairro se tornou mais popular entre empresários profissionais, liberais e artistas. O Jardim Guedala possui ruas largas e arborizadas e próximas ao ponto de referência, como o Estádio do Morumbi e o Parque Alfredo Volpi. Atualmente, a região concentra seu comércio nas principais avenidas ou vias do entorno, próximo como a Rua dos Três Irmãos, e possui hospitais privados de referência como o Hospital São Luís Morumbi, o Pronto Atendimento Santa Maggiore e o Hospital Israelita Albert Einstein. Também é considerado hoje uma zona de estruturação da transformação urbana e não mais estritamente residencial, infelizmente, né? E agora nós vamos falar das ruas do Jardim Guedala, cada rua do Jardim Guedala. Então vamos lá. Avenida Jorge Saville Dodge é a antiga Avenida Capricórnio. Ela inicia na Rua Aleutas e termina na Avenida Morumbi. Fica entre as ruas Alvarenga e Alfredo Trapp. Jorge nasceu em Kingston, capital da Jamaica, em 7 de janeiro de 1890. Completou seus estudos na Universidade de Montreal, no Canadá, formando-se engenheiro civil em 1913, quando veio para São Paulo, onde se radicou. Neste mesmo ano, ele ingressou na Companhia City, onde mais tarde, por seus méritos de técnico, urbanista e administrador, foi elevado ao cargo de engenheiro-chefe na companhia. A cidade executou o primoroso trabalho de urbanização do Jardim América, Alto da Lapa e da Bela Aliança, implantando inúmeras residências de conceito moderno e humano com aspecto acolhedor e agradável. Tinha o dom e o privilégio de desenhar na paisagem. Projetou e executou como obras de urbanização do Alto de Pinheiros, Pacaembu, Vila Romana, Butantã, Jardim Guedala, Boaçava, Jardim Caxinguê, Jardim Campo Grande, Jardim Londrina, Jardim Jussara, Jardim dos Jacarandás e Jardim Brasília. Em todos os empreendimentos da Companhia City,
a quem tanto São Paulo desenvolve, Dodge imprimiu o protótipo do bairro Jardim Residencial, destruindo velhos conceitos e modificando a fisionomia da cidade de São Paulo que tanto amou. Participou do primeiro Congresso de Habitação realizado em São Paulo em 1931. Era membro titular do Instituto de Engenharia e sócio da União Cultural Brasil-Estados Unidos, Cultura Inglesa e Câmara Britânica do Comércio. Ele faleceu em 26 de janeiro de 1966. Gente, é isso que eu falo. Você passa por uma rua e não sabe quem é, por que tem aquele nome. Então, eu acredito que seja muito importante você saber das pessoas, por que essa homenagem, mas por que tem esse nome. Então é importante, por isso que eu conto aqui no meu programa, que é estritamente cultural, o porquê existe o nome dessa rua. É em homenagem a quem e quem foi a pessoa ou o que significa aquele nome. Então vamos continuar. Avenida Lopes de Azevedo. Domingos Lopes de Azevedo, anteriormente Conceitos da Ponte de Tatuapé. Então, ela era Avenida L, tá? E começa, não tenho informações sobre Lopes de Azevedo, e ela começa na Avenida Jockey Clube e termina na Avenida Circular. Fica entre a Rua Lemos Monteiro, Estrada de Itapecerica, Estrada do Morumbi e as ruas Araporé, Sarabatana e Todos os Santos, Jabebira e Itaverá. Algumas ruas eu não achei exatamente a história das pessoas, ok? Então, eu achando, eu acrescento em outro programa. Avenida Roberto Lorenz. Roberto Lorenz nasceu em 9 de fevereiro de 1881. Antigo morador do bairro, foi um dos pioneiros do progresso da região. Teve seu nome ligado a vários empreendimentos sociais, esportivos e beneficentes. Faleceu em 9 de fevereiro de 1952. O nome desta rua antigamente era Avenida 2. Ela começa na Praça Valdemar Berardinelli e termina na Rua Magalhães de Araújo. Fica entre a Rua General Sena Vasconcelos e divisão de terrenos. Avenida São Valério. São Valério foi um bispo de Ravenna, em Roma, na Itália. Faleceu em 15 de março de 810. Século IX, né? Então, e esse dia de São Valério é comemorado no dia 29 de janeiro. Anteriormente chamava-se Avenida D. Ela começa na Praça das Jaqueiras e termina na Avenida Lopes de Azevedo e fica entre as ruas Remígio e Managuás. Aí tem o Parque Morumbi, que eu não achei também informações sobre ele, mas está aqui em vermelhinho para eu fazer a pesquisa. Praça Bartolomeu Seixas. Bartolomeu Seixas exerceu o ofício de contraste de ouro e diamantes em Salvador, na Bahia, na segunda metade do século XVIII. Essa fonte é de Rodrigo de Andrade, As Artes Plásticas no Brasil, que é a gráfica no Rio de Janeiro, de 1952. O nome foi retirado do banco de nomes do SEAB, /CASE, C-A-S-E. E o anterior é Praça 4. Situa-se na confluência das ruas Olegário Mariano e Alvorada do Sul. Tem a Praça Coronel Bonfim de Andrade, que eu também não achei informações. Vou procurar, está aqui também em vermelhinho alguns nomes. E depois eu falo para vocês. Agora, a Praça Desembargador Iong da Costa Manso. O jovem da Costa Manso, expoente do Poder Judiciário no estado de São Paulo, sempre teve uma postura austera e reta, digna daqueles incumbidos da tarefa difícil de julgar. Anteriormente era um espaço livre e hoje delimita-se pelas ruas Doutor Antônio Batista Pereira,
Padre José Achoteguin e só. Praça Maria Sulamita Conder Comparato. Maria Sulamita Conder Comparato foi advogada natural de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Faleceu em 1º de junho de 1980, aos 81 anos, e era um espaço livre também. As ruas esta praça delimita pelas ruas Guaonés, Pureus, Magalhães de Araújo e Santo Eufredo. Praça Michel Esbadla Matar. Também não tem informações. Praça Miroel Silveira. Miroel Silveira foi teatrólogo, tradutor, ator, professor e crítico. Foi elemento integrante da Comissão Estadual de Teatro, o primeiro titular catedrático da direção teatral no país, na Universidade de São Paulo. Encerrou suas atividades dirigindo o elenco da ECA São Paulo. Faleceu em 30 de junho de 1988. Era um espaço livre também, sem denominação. Ela delimita pelas ruas Engenheiro Oscar Americano e Professor Otávio Ferrari. Praça Monsenhor Galvão de Souza. O Monsenhor Zizinho de Galvão de Souza nasceu no ano de 1891 na Bahia. Era Monsenhor camareiro de Sua Santidade o Papa desde o ano de 1950. Possuidor de grande cultura, faleceu em 23 de julho de 1955. Essa praça era a Praça D. Fica nas confluências da rua Sanharó, Caixanas, Magalhães de Araújo e divisão de terreno. Praça Paulo Jorge de Lima. Paulo Jorge de Lima nasceu em 11 de novembro de 1921 no Rio de Janeiro e faleceu em 20 de março de 1979 em São Paulo. Foi advogado, juiz de trabalho, jurista e professor. Autor de obras de direito, curso de teoria do Estado, desapropriação por interesse social e etc. Antigamente era um espaço livre. Praça Renato Chequia. Renato Antônio Chequia nasceu no ano de 1915. Foi vereador e vice-diretor da Câmara Municipal, tendo exercício as funções de secretário de Educação e Cultura do município. Faleceu em 23 de maio de 1956 e essa praça era a Praça E. Fica na confluência das ruas Sanharó e Pureus, abrangendo o leito da Rua 27 e parte da Rua 19. Praça Tomás Marinho de Andrade. O engenheiro Tomás Marinho nasceu em Fortaleza, Ceará, no dia 7 de março de 1903. Aluno de armas de artilharia, participou da Revolução de 5 de julho de 1923. Por esse motivo, foi excluído da Escola Militar de Realengo. Formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade do Rio de Janeiro, participou desde logo da construção da adutora de Rio Claro para fornecimento de água à capital e como engenheiro-chefe da seção de obras. A partir de 1929, já com firma própria, que é a TH Marinho de Andrade Construtora S.A. ou THSA, trabalhou em mais de uma centena de obras de engenharia de grande porte, incluindo terraplanagem na Companhia Siderúrgica Nacional e fábrica da GM, General Motors, em São José dos Campos, entre outras. Barragens, viadutos, túneis, pontes, estradas, edifícios populares, bairro residencial da Escola Militar de Resende, armazéns do IBC em Apucarana. O engenheiro Tomás Marinho de Albuquerque Andrade é considerado no campo da iniciativa privada brasileira o pioneiro da terraplanagem mecanizada ao construir em 11 meses os 93 quilômetros de estradas Orlândia e Igarapava,
para o governador Armando Salles de Oliveira em 1938, com maquinaria importada da International Machinery Company dos Estados Unidos. Entre 1956 e 1958, trabalhou na execução das obras de rodovia internacional Foz do Iguaçu - Assunção, tendo construído 90 quilômetros de estradas de primeira classe em território guarani, num esforço incomum por meio de uma selva quase impenetrável. Foi também o pioneiro na exportação da No Nacional del Mérito, no grau de Gran Oficial pela República Irmã, para a tradução do equipamento pesado mecânico pelo Rio Paraná. Projetou e construiu balsas motorizadas especiais. Cumpriu a missão de incrementar a integração nacional, rasgando estradas ao longo das quais nasceram cidades, algumas vezes oriundas de seus acampamentos, tal como Matelândia e Medianeira, no oeste paranaense, ou Teagaça, na região paraguaia de Azraimi, na margem direita do Rio Paraná. O engenheiro Tomás Marinho ainda foi considerado o pioneiro absoluto no Brasil no emprego de estruturas de concreto pretendidas na construção de pontes sobre os rios Ivaí e Iguaçu, no Paraná, e na construção de edifícios tais como o Banco do Brasil em Brasília. No início da década de 1930, publicou artigos em O Povo de Fortaleza, no Diário de São Paulo, nesta capital do Diário da Manhã, em Pernambuco, e em diversos jornais de Curitiba. Esses trabalhos foram posteriormente reunidos no livro sob o título de Bases Bandeirantes para a República Nova, ensaio inspirado nos princípios nacionalistas de Albert Torres. No Estado, na década de 1960, publicou um artigo sobre um plano de supervisão no Nordeste por meio de inversão de cursos e represamento do Rio São Francisco. Na época de sua morte, foi presidente da Companhia de Tecidos e Fibras Ernesto Diocleciano de Sobral. Faleceu em 29 de junho de 1981, com 78 anos de idade. O logradouro limitado pela Rua Gênesis, Rua Desembargador Ulisses Dória e pela divisa dos terrenos. Praça Três Corações. Três Corações é um município localizado no estado de Minas Gerais. O nome anterior da praça era Praça A e ela fica na Rua Malvinas, com a Estrada do Morumbi e Rua Alvarenga. Praça Valdemar Bernardinelli. O professor Valdemar Bernardinelli, natural de Jacareí, nasceu no ano de 1904, foi catedrático da Clínica Médica da Faculdade Nacional de Medicina e diretor do Instituto de Endocrinologia da Santa Casa. Foi membro titular da Academia Nacional de Medicina. Deixou várias obras literárias e científicas. Faleceu em 28 de janeiro de 1956. Antigamente chamava-se Praça 2 e ela fica entre a Estrada de Mboi e a Avenida 2. Praça Vinícius de Moraes. O logradouro é limitado à Avenida Giovanni Gronchi e pela Rua Barão de Pirapama. Antigamente ela chamava-se, ela era conhecida por Praça das Três Lagoas, e eu vou deixar o link na descrição desse programa, que tem mais informações sobre a Praça Vinícius de Moraes, com fotos, tudo. Então vamos para as ruas agora. Rua Açaraí. A Serra Açaraí é uma formação do relevo brasileiro localizada no Planalto das Guianas, na fronteira Brasil-Guiana. Fica situada na divisa dos estados de Roraima com o Pará.
Acaraí tem a mesma etimologia de acaraú. A fonte é de Eduardo de Almeida Navarro, Dicionário de Tupi Antigo, a língua indígena clássica do Brasil. E anteriormente era Rua 12 e Rua Acaraí com 2 S, agora é Acaraí com cedilha. Ela começa na Rua Malvinas e termina na Rua Sebastião Cabot. Rua Albertina de Oliveira Godinho. Benemérita Albertina de Oliveira Godinho nasceu em 1897 e faleceu em 1975. Antigamente era ruas 1 e 2, começa na Rua Circular do Bosque, termina na Avenida Amarilis e fica entre as ruas Joaquim Macedo e Sebastião de Proença. Rua Alessio Rovai. Alessio Rovai foi comerciante. Nasceu em 1882 e faleceu em 1976. Chamava-se Travessa 1. Ela começa na Avenida Morumbi, entre a Rua Engenheiro Oscar Americano e Viela 9, e termina na Rua Doutor João Neves Neto. Rua Aleutas. Aleutas é o nome de um arquipélago no Oceano Pacífico. Antigamente era Rua 17, começa na Estrada M-Boi e termina na Avenida Capricórnio e fica entre a Rua Varenga e linha de transmissão da Light, bem aqui pertinho. E veja bem que algumas coisas estão ainda com nomes antigos. Então, Estrada M-Boi, Avenida Professor Francisco Morato, a Avenida Capricórnio, que é a avenida que eu falei que era antigamente, tá? Então precisa linkar as coisas. Mas você falou, a Avenida Capricórnio eu não conheço, mas eu falei anteriormente sobre o nome substituído que era Avenida Capricórnio, então dá uma olhada lá. Dá uma ouvida, na verdade, né? Rua Alvorada do Sul. Alvorada do Sul é o nome de uma cidade e município do estado do Paraná. O nome anterior era Rua F1 e começa na Rua São Braulio e termina na Rua Olegário Mariano. Rua Antônio Coelho. Antônio Coelho Barradas foi procurador do Conselho do século XVIII. Antigamente chamava-se Rua 7, ela começa na Estrada do Morumbi e termina na Rua Araporé. Fica entre a Rua Calíope e Praça Três Corações. Rua Araporé, que eu acabei de falar, né? Araporé é o nome de uma serra do estado do Mato Grosso, começa na Estrada do Morumbi e termina na Praça de Retorno, além de 80 metros, da Rua Antônio Coelho. Fica entre a Estrada do Morumbi e a Avenida Lopes de Azevedo. Rua Arapina. Arapina é o nome de uma cidade brasileira do estado de Pernambuco. Antigamente chamava-se Rua V, começa na Avenida Lopes de Azevedo e termina na Rua Caburi. Rua Araxiá. Araxiá é o nome de um rio no estado do Amazonas. O nome anterior era Rua 2, começa na Praça Paulo Moreira e termina na Rua Doutor Queiroz Guimarães e fica entre a Estrada da M-Boi e Rua Porto Grande. Rua Atabasca. Atabasca é um lago na América do Norte. Antigamente chamava-se Rua A, começa na Avenida Lopes de Azevedo e termina na Rua Circular do Bosque. Fica entre a Rua Circular do Bosque e Arapina. Rua Boa Esperança do Sul. Boa Esperança do Sul é topônimo, nome de uma cidade paulista localizada entre os rios Jacareguaçu e Jacaré-Pipira, na região do município de Araraquara. Em 1850 e 1904, as terras doadas por vários proprietários de terras da região foram sendo agregadas ao patrimônio, totalizando 209 alqueires.
Nessa ocasião, o lugar ficou conhecido como Capela de São Sebastião de Boa Esperança, elevado à categoria de município com a denominação de Boa Esperança. Antigamente, ela chamava Rua 9, começa na Rua Malvinas e termina na Rua Sebastião Cabot. Fica entre a Praça Três Corações e a Avenida Capricórnio. Rua Caburi. Caburi é um rio afluente do rio Uaupés. Caburi é uma palavra de origem indígena que significa Rio dos Caburés, espécie de coruja. Ai, que fofa! A fonte também é de Eduardo de Almeida Navarro, dicionário tupi antigo. Antigamente essa rua chamava Rua Pajé, começa na Rua Santa Judite e termina na Rua Circular do Bosque. Rua Caixanas, tribo indígena do Alto Amazonas. Antigamente chamava-se Rua 22, um trecho. Ela começa na Rua Peréus e termina na Praça Monsenhor Galvão de Souza, fica entre a Rua Magalhães de Araújo e Avenida Guapuã. Rua Calíope. Na mitologia, Calíope foi musa de poesias heróicas e da eloquência. O nome anterior era Rua 6 e 16. Começa na Estrada do Morumbi e termina na Rua Leutas, fica entre a Rua Carangola e Estrada de Mboi. Rua Carangola. Carangola é um município localizado no estado de Minas Gerais. Antigamente ela chamava-se Rua 15, começa na Rua Alvarenga e termina na Avenida Doutor Queiroz Guimarães. Rua Carmo de Cajuru. Carmo de Cajuru é um município localizado no estado de Minas Gerais. O nome antigamente era conhecido, como a Rua 19, começa na Rua Sanharó e termina na Rua General Sena Vasconcelos. Rua Circular do Bosque. O nome antigo era do mesmo nome, o mesmo nome, era conhecido com o mesmo nome. Ela começa na Avenida Amarilis e termina junto à linha da transmissão da Light. Fica entre as ruas Votuverava e Rua das Amoreiras. Rua Conseguina. Conseguina, Gases da América Central. Era conhecida como Rua E, começa na Rua Votuverava e termina na Rua Circular do Bosque. Fica entre a Rua Manuel Góes e a Avenida Amarilis. Rua Doutor Alcides da Silveira Faro. Alcides da Silveira Faro nasceu em Sergipe em 23 de setembro de 1902. Iniciou sua carreira no estado de São Paulo como delegado de polícia, passando depois pelo Ministério Público e ingressou posteriormente na magistratura, vindo a ocupar a 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, da qual foi presidente. Foi o mais antigo magistrado de São Paulo e o mais antigo desembargador em exercício na Alta Corte Paulista. Faleceu em 21 de dezembro de 1971. Era conhecido como Rua E, começa na Rua Professor Carmen Siciliano e termina no Balão do Retorno. Fica entre a Rua Santa Judite e a Avenida São Valério. Nós temos Rua Doutor João Neves Neto e Rua Doutor Maurício Escapiro, que eu não tenho informações, vou procurar e numa oportunidade eu trago a informação para vocês. Rua Doutor Queiroz Guimarães. O Doutor José Queiroz Guimarães nasceu em 1895 em Campinas. Exerceu as funções de diretor do Hospital de Alienados de Franco da Rocha, tendo ocupado anteriormente o cargo de secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Em 1937, desenvolveu intensa campanha em favor da melhoria dos serviços da profilaxia da lepra e do combate à tuberculose. Faleceu em São Paulo 29 de dezembro de 1954.
nome era conhecida anteriormente como Rua 2 e Rua 18, começa na Estrada do Morumbi e termina na Praça Bonfim de Andrade, fica entre as ruas Puréus e a Praça Paula Moreira. Rua General Sena Vasconcelos. O general do Exército José Carlos Sena Vasconcelos exerceu também os cargos de médico e de engenheiro civil. Foi um dos organizadores do Serviço Geográfico do Exército e chefe do gabinete do general Caromberti Pereira da Costa, quando ministro da Guerra. Faleceu em 22 de agosto de 1956. A rua era conhecida como 28, começa na Avenida Professor Francisco Morato e termina na Rua Manuel Navarro. Rua Gênesis. Gênesis, verso de Hermes Pontes, que nasceu em 1888 e foi um poeta novo, rico de inspirações inéditas e insólidas. Todos os seus livros demonstram na unidade de seu espírito uma profusa variedade de tons, ideias e sentimentos. Faleceu em 1930. Antigamente era conhecido como Rua 5, começa na Rua Sebastião de Proença e termina em divisão de loteamento. Fica entre a Rua Sebastião de Proença e a linha de transmissão da Light, que passou a ser Eletropaulo, que agora é Enel, então não está ainda definido, né, nos documentos que nós pegamos, que é o dicionário de ruas da Prefeitura de São Paulo. Rua Guaonés. Guaonés é uma tribo indígena do Brasil. Antigamente era conhecida como Rua 21. Ela começa na Praça Coronel Bonfim de Andrade e termina na Rua Puréus. Fica entre a Rua Doutor Queiroz Guimarães e a Estrada do Morumbi. Rua Hemógenes Almeida Prado. Hemógenes Almeida Prado nasceu no ano de 1900. Era um dentista e pastor evangélico. Dedicou grande parcela de sua vida e educação, fundando escolas e colégios e outros centros educacionais e atividades sociais. Foi também poeta. Não descuidou das atividades jornalísticas e foi devoto da assistência social, tendo inclusive sido um dos fundadores do posto de socorro operário do Brás, quando houve epidemia de gripe em 1918. Por longos anos residiu em Pinheiros e Butantã, onde granjeou pelo seu trabalho e pelos dotes de formação moral, profissional e espiritual, largo círculo de amizade. Faleceu no ano de 1965 e a rua era conhecida como 19, começa na Rua Doutor Queiroz Guimarães e termina na Rua Puréus. Rua Inácio Pedroso. Inácio Pedroso foi sertanista em São Paulo, um dos primeiros descobridores de ouro em Cuiabá em 1718. Depois combateu indígenas paiaguás em 1733 na mesma região. Já não gostei dele. Era conhecido como Rua G6, começa na Rua Padre Madureira e termina na Rua Alvorada do Sul. Rua Itaverã. Itaverã, ou Itaverá, ou Itavera, pelo que eu pesquisei agora, porque não tem onde eu pesquisei, que é no dicionário de ruas, significa pedra brilhante. Antigamente era conhecida como Rua U e começa na Rua Santa Judite e termina na Rua Caburi. Se alguém tiver mais informações, por gentileza, me passe. Rua Joaquim Macedo. Joaquim Macedo nasceu em 30 de dezembro de 1904 na cidade de Franca, estado de São Paulo. Estudou no Colégio Arquidiocesano e no Ginásio Estadual de Ribeirão Preto. Em 1932 participou da gloriosa Revolução Constitucionalista, integrando como voluntário do batalhão Júlio Marcondes Salgado, número 136.
Através do concurso público, ingressou nos quadros de funcionários do Banco do Estado de São Paulo em 23 de dezembro de 1936. Neste estabelecimento oficial de crédito, prestou relevantes serviços como elevado espírito de honestidade. Exerceu os cargos de escriturário, caixa, subcontador, contador e gerente das agências de Ibitinga, Tietê e Aeroporto. Na ocasião de sua morte, exercia as funções como adjunto de contador da matriz na Praça Antônio Prado, e ele faleceu em São Paulo em 22 de agosto de 1966. A rua era conhecida como Rua 5, começa na Rua Circular do Bosque e termina na Rua Professor Otávio Ferrari. Rua Maestro João Nunes. João Nunes nasceu em São Luís do Maranhão no ano de 1886. Era catedrático aposentado da Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro. Após seus primeiros estudos no seu estado natal, se transferiu para o Rio de Janeiro, onde cursou a Escola Nacional de Música, conquistando o primeiro prêmio de piano, medalha de ouro. A seguir, foi aperfeiçoar seus estudos na Europa durante 2 anos e, regressando, foi convidado pelo governo do Maranhão para fundar a Escola de Música de São Luís, da qual foi professor e diretor. Em 1914, concorreu à livre docência de piano na Escola Nacional de Música, aposentando-se em 1944. Além de virtuoso e compositor, foi também jornalista e crítico musical do Diário Carioca, O Jornal e O Globo. Faleceu em 22 de agosto de 1951. A rua era conhecida como 16. Ela começa na Avenida Capricórnio e termina na Rua Araxiá. Fica entre a Rua Carangola e Divisa do Terreno. Rua Magalhães de Araújo. Francisco Magalhães de Araújo nasceu no ano de 1915. Era conhecido por Chico Neto. Foi considerado o herói da Revolução Constitucionalista de 1932, tornou parte dos combates de Queluz e Engenheiro Bianor. Faleceu em 23 de agosto de 1932. A rua era conhecida como 23, começa na Rua Puréus e termina na Praça Monsenhor Galvão de Souza, fica entre as ruas Santo Eufredo e Caixadas. Rua Malvinas. Malvinas são ilhas no litoral da América do Sul e era conhecida como o mesmo nome, é Rua 14. Começa na Praça Três Corações e termina na Rua Doutor Queiroz Guimarães, fica entre a Rua Carangola e a Avenida Guapuã. Rua Manuel de Góes. Manuel de Góes Cardoso foi juiz ordinário e capitão do século XVIII. A rua era conhecida como R, começa na Avenida São Valério e termina na Rua Circular do Bosque. Fica entre as ruas São Remígio e Circular do Bosque. Rua Manuel Navarro. Paulista, morador em Itu, onde se casou em 1722 com Felícia Ribeiro da Costa. Era filho de Domingos Leme da Silva e de sua mulher Inês Pedroso Navarro. Foi um dos primeiros descobridores de Cuiabá e, em 1733, tomou parte na luta contra os Paiaguás. Sendo indígenas, eu sou contra a luta dos indígenas, que são os verdadeiros donos do Brasil. A fonte é de Francisco de Assis Carvalho Franco, no Dicionário de Bandeirantes e Sertanistas do Brasil. Era conhecida como Rua 28, começa na Rua Sanharó e termina na Avenida Roberto Lorenz. Rua Melo de Moraes Filho. Alexandre José de Melo Moraes Filho nasceu na Bahia em 23 de fevereiro de 1843. Médico formado na Bélgica, foi jurisconsulto, poeta filiado à escola indianista, prosador. Publicou
Cantos do Equador, mito e poemas, festas e tradições populares do Brasil, quadros e crônicas. Faleceu no ano de 1919. A rua era conhecida como 26, começa na rua Pirapó e termina na rua Santo Eufredo. Fica entre as ruas Puréus e Sanharó, no subdistrito do Butantã. Rua Nordestino, relativo à região brasileira do Nordeste ou ao seu natural ou habitante. Era conhecido como Rua 4, começa na Avenida Lopes de Azevedo e termina na Praça Três Corações. Fica entre a Rua Todos os Santos e Avenida São Valério. Rua Olegário Mariano. Olegário Mariano, o príncipe dos poetas brasileiros, nasceu em Pernambuco no ano de 1889. Foi membro da Academia Brasileira de Letras. O seu primeiro livro de poesias foi publicado em 1911 e ele faleceu em 1958. A rua era conhecida como G5, começa na Avenida Comendador Adibo Ares e termina na Rua São Braulio. Fica entre as ruas Luiz Dibe Zogaibe e Roque Furtado. Rua Padre Madureira. O padre José Manuel Madureira, natural de Sorocaba, nasceu em 25 de setembro de 1865. Frequentou a Universidade Gregoriana de Roma em 1894, rezou a primeira missa. Em 1895, era catedrático de filosofia na mesma universidade. Em 1880, voltou ao Brasil lecionando no Colégio São Luís. Faleceu em 24 de setembro de 1928. Era conhecido como Rua G1, começa na Praça Monsenhor Galvão de Souza e termina na Avenida Morumbi. Ela fica entre a Avenida Morumbi e a São Braulio. Rua Pirapó. Pirapó é uma cidade do estado do Paraná. Era conhecido como Rua 20, começa na Rua Doutor Queiroz Guimarães e termina na Rua Sanharó. Rua Porto Grande, cidade brasileira do estado do Rio de Janeiro. Era conhecida como Rua 17, o trecho, começa na Rua Maestro João Nunes e termina na Praça Paula Moreira. Rua Professor Gabriel Ortiz. Gabriel Ortiz foi um professor de Química e História Natural, nasceu na cidade de Paraibuna, no estado de São Paulo, em 4 de novembro de 1858 e faleceu em 15 de janeiro de 1934. Exerceu diversos cargos, tendo se aposentado como professor de Física. A rua era conhecida como G7. Começa na Rua Luiz Dibo Zogaibe e termina na Rua Olegário Mariano e fica entre a Rua Alvorada do Sul e Viela 1. Rua Professor Otávio Ferrari. O professor Otávio Ferrari nasceu em Itapeva, estado de São Paulo, em 7 de novembro de 1900. Formou-se pela Faculdade de Odontologia de Itapetininga e ainda pela tradicional Escola Normal de Botucatu. Ingressou no magistério, tendo sido diretor da Escola Normal e do Ginásio Estadual de Itapeva e catedrático de Geografia Geral e História do Brasil do mesmo estabelecimento. Mudando-se para São Paulo, foi titular das mesmas cadeiras no Ginásio Estadual e da Escola Normal Alexandre de Gusmão. Faleceu ainda no exercício de magistério em 7 de fevereiro de 1955. A rua era conhecida como 4, começa na Rua Sebastião de Proença e termina na Avenida Morumbi. Fica entre a Rua 2 e 7. Rua Professora Carmen Cigliano. Também não achei nada, vou procurar. Rua Puréus. Índios selvagens das margens do Japurá. Era conhecido Rua 3, começa na estrada de M-Boi e termina na Avenida Guapuã. Fica entre as ruas Sanharó e Doutor Queiroz Guimarães.
Rua Sanharó. Sanharó é o nome de uma cidade do estado de Pernambuco, nome de origem tupi que significa olhos raivosos. A fonte é do livro de Eduardo de Almeida, que é o dicionário de tupi antigo da língua indígena do clássico brasileiro. Era conhecida como Rua 25, começa na Avenida Professor Francisco Morato e termina na Rua Magalhães de Araújo. Rua Santa Judite é o nome de uma santa católica comemorado em 28 de julho. A rua era conhecida como S e Rua São Remígio. Começa na Avenida Lopes de Azevedo e termina na Rua Circular do Bosque. Ela fica entre a Avenida São Valério e Rua Araripina. Rua Santo Eufredo. Santo Eufredo é o nome de um santo católico comemorado em 11 de outubro. A rua era conhecida como 24. Começa na Rua Puréus e termina na Avenida Roberto Lorenz. Fica entre as ruas Magalhães de Araújo e Pirapó. Rua São Braulio. São Braulio é o nome de santo católico, comemorado em 26 de março. Era conhecido como Rua D1. Começa na Rua Alvorada do Sul e termina na Avenida Morumbi. Fica entre a Praça Monsenhor Galvão de Souza e a Rua Inácio Pedroso. Rua Sebastião Cabot. Sebastião Cabot, ou Cabote, como vocês queiram falar, navegante italiano, nasceu em Veneza no ano de 1476. Ela era filho de João Cabot, também navegante, a quem possivelmente acompanhou em suas viagens. Em 1509, viajou por sua conta para atingir o Oriente pelo Nordeste. Foi capitão de armada em 1512 a serviço de Fernando, o Católico da Espanha. Em 1526, chefiou uma expedição com o fim de encontrar a rota da Índia, explorou a costa do Brasil e os rios da Prata e Paraguai. Em 1553, fundou a Companhia de Aventureiros Mercadores que se destinavam a explorar pelo Nordeste. A companhia abriu rotas comerciais com a Rússia que foram de grande interesse para o comércio britânico. Em 1544, Cabot desenhou um mapa mundi, do qual uma das suas cópias encontra-se na Biblioteca Nacional de Paris. Faleceu no ano de 1557. A rua anteriormente era conhecida pelo mesmo nome, Rua 13 e trecho da Rua 12. Ela começa na Rua Araporé e termina na Rua Doutor Queiroz Guimarães. Fica entre as ruas Alvarenga e També. Rua També. També é o nome de uma cidade brasileira no estado de Pernambuco, nome de origem tupi que significa pedras afiadas. Também do dicionário tupi antigo do Eduardo de Almeida Navarro. Era conhecida como Rua 30, começa na Avenida Lopes de Azevedo e termina na Rua Araporé. Agora a última rua, Rua Votuverava. Votuverava é uma cidade brasileira no estado do Paraná. Nome de origem tupi que significa montanha brilhante. Também do dicionário tupi antigo, Eduardo de Almeida Navarro. Era conhecida como Rua C e começa na Rua Engenheiros Caramericano e termina na Rua Manuel de Góes. Então eu espero que vocês se localizem aí nos mapas, né? E conheçam toda a história das ruas, e depois eu vou pesquisar aquelas que eu não consegui fazer a pesquisa agora, porque a pesquisa é intensa, você tem que procurar um por um. E também espero que vocês tenham gostado de saber. Quando vocês entrarem nas ruas, pensem, olha, essa rua é tal, fulano de tal, ou significa tal coisa. É de uma cidade ou de uma pessoa muito importante. Na verdade, todos nós somos importantes, né? Para alguém ou para alguma coisa. E quando eu dava aula, meus alunos, né? Eu perguntava qual era o objetivo deles e qual era a meta deles.
Então eles falavam, eu quero ser alguém na vida. E eu perguntava, por quê? Você acha que é ninguém? Que é uma barata ou alguma coisa assim? Porque uma barata, ela tem inclusive uma função específica, segundo um psicanalista informou para mim, Dr. Jurandir Jantalha. Ele mora inclusive no Morumbi. Ele falou para mim que a presença da barata é muito importante na vida do homem, porque a barata, ela come muitas bactérias e que se não fosse a existência dela, o homem também não existiria, tá? Então todo mundo é importante para alguém, para algum lugar, para alguma coisa. Então sinta-se importante, inclusive para você mesmo. Você está aqui para fazer alguma coisa, então faça alguma coisa, né? Tá bom? Seja importante, sinta-se importante para você mesmo. Agenda cultural. Na Cidade das Abelhas é um parque em Budas Artes da Grande São Paulo. Não é só diversão, é muito mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos das abelhas que você pode adquirir na cidadedasabelhas.com.br/produtos. O link está na descrição deste programa, ou você pode acionar o telefone 46140609 943026580. E também é um local onde você adquirirá cultura, sendo uma ótima opção para passear com a família, amigos e escolas e aprender mais sobre a importância das abelhas. Vá conhecer todas as atrações. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16, estacionamento gratuito na Cidade das Abelhas. E você pode adquirir também os MEIs e o convite para a Cidade das Abelhas comigo no 11 99724 1111. E você pode até ganhar um convite, se você tiver criança, um convite gratuito com 2 entradas, né? 2 entradas gratuitas para a Cidade das Abelhas. Vai lá. Na Mostra de Cinema Italiano, no dia 31 de março, nós temos o filme Mediterrâneo, de Gabriele Salvatores. O filme é de 1991, é uma comédia-guerra. Tá? Então, quem quiser ir lá no... Esqueci de informar, né? No programa passado, onde que é. Então, é a Mostra de Cinema Italiano, no Teatro Denoi de Oliveira, na rua Rui Barbosa 323, na Bela Vista, e a entrada é gratuita. Eu desejo a todos vocês um final de semana iluminado e um final de semana também com adquirir um conhecimento da sua região, do seu bairro.